5h08. Amanhã será dia do museólogo e hoje o programa se volta para o espaço que é o principal local de atuação desse profissional. A gente estava ouvindo aí Engenheiros do Havaí, Museu de Cera. A gente vai falar dos museus de Salvador. Houve melhorias na frequência do público? O que é que mais atrai? Quais as experiências mais bem-sucedidas? Em nosso estúdio, a museóloga e diretora de museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, Maria Célia Moura. Muito bem-vinda ao Frequência Baiana. Obrigada, boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes. E vamos então discutir esse tema que é tão prazeroso, né? Embora aparentemente as pessoas pensem que ele pode ser um pouco árido, mas com certeza vamos trazer boas notícias. Com certeza. Renato Cordeiro chegou aqui na roda. Falando em boas notícias, o que a gente pode falar sobre 2012? Já dá para fazer um balanço ou não está quase acabando, né? Durante o ano de 2012, a Diretoria de Museus do IPAC, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, desenvolveu programas bastante interessantes no sentido de buscar uma aproximação maior da sociedade a esses equipamentos museológicos, né? Então tivemos várias atividades de exposições de curta duração, realizamos uma programação da Primavera dos Museus, que acontece em setembro, que é um programa que ele é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus. E todo ano os museus do Brasil todo se reúnem para discutir temas interessantes da atualidade. E este ano nós tivemos um tema que foi assim bastante motivador no sentido de buscarmos novas formas de atuar com diferentes faixas de público. Então foi Museu e Inclusão Sociocultural. Nesse sentido, a Diretoria de Museus, a DIMUS, vem realizando já um programa de acessibilidade aos museus, inclusão e acesso. E realizamos um planejamento envolvendo várias instituições, no sentido de buscar, ouvir essas instituições, quais eram os anseios desse público em relação ao museu, as temáticas que a gente poderia abordar nas exposições. E fizemos um chamamento para Instituto dos Cegos, a APADA, várias instituições que trabalham com acessibilidade. A gente já pode imaginar, me perdoe interromper, que com base nessas informações a gente pode ter não sei se políticas para museus em 2013 que vão ser de alguma forma diferentes daquelas implantadas em 2012? Sim, eu não diria assim diferentes, porque a DIMUS, desde 2011, adotou uma política setorial para museus, na diretoria. Com essa política nós trabalhamos eixos programáticos já desde 2011 e um desses eixos é democratização e acesso. E esse eixo de democratização e acesso nos permite buscar essa interlocução com diferentes parceiros, realizar junto a essas programações, a exemplo do que eu estava narrando da Primavera de Museus. Nós lançamos um convite e tivemos a adesão de 26 instituições. E estas 26 instituições frequentaram espaços dos museus do Estado. Envolvemos também outros museus da cidade, não somente os museus vinculados ao IPAC e à Secretaria de Cultura, porque o que se pretende é buscar realmente a construção de uma grande rede de interação que foi iniciada em 2011, está sendo amadurecida em 2012 e acreditamos que em 2013, porque o que se deseja agora é, em janeiro, realizar novamente um planejamento envolvendo estes parceiros, ouvindo a sociedade. Porque muita gente fala, né, que esse é um assunto chato, que o museu é chato, porque existe ainda tanto preconceito. A gente usa nos nossos discursos, né? Por exemplo, falar assim, isso é coisa de museu. É velho como museu, tá olhando pro passado. As pessoas falam sempre num tom um pouco pejorativo, né, quando se fala de museu e do passado, porque existe esse imaginário. É interessante a questão de vocês, porque, por exemplo, quando eu comecei a cursar a museologia, né, eu já tenho quase 40 anos de profissão. As pessoas diziam que eu era muito jovem, mas tão jovem e estudar no museu, uma coisa tão velha, não é? Museu é coisa velha, você gosta... Os alunos ainda hoje do curso de museologia ouvem muito isso. Mas é preciso que a gente vá um pouco à construção desse conceito ao longo da história, do contexto histórico, para compreender por que se vê museu dessa forma. Os museus brasileiros, eles tiveram muita influência dos museus europeus. E durante muito tempo o que se via e o que se pensava e o que se mostrava nos museus era um acervo e coleções de determinados segmentos da sociedade.
não é? A gente mostrava os acervos de uma aristocracia rural, da igreja, principalmente da igreja católica, né? Não é à toa que a gente tem museus com acervos de imaginária, a gente tem acervo ligados a toda a produção de uma elite econômica de determinados períodos, né? Da nossa colonização. Então, a construção de museu foi se dando nesse imaginário e isso fez com que as pessoas construíssem um conceito de museu que está muito distante da sua realidade. Ou seja, o que era digno de estar no museu eram os acervos que eram definidos pelos intelectuais, pela classe artística, pelas elites econômicas. Então, eles é que definiam se era digno, entre aspas, de estar ou não aquela coleção dentro de um museu. E ao longo do tempo, principalmente a partir dos anos 70, isso vai se modificando. Há um grande movimento na museologia, e aí amanhã a gente vai comemorar o Dia do Museólogo, né? E também estamos comemorando este ano os 40 anos da Mesa Redonda de Santiago do Chile, que foi um momento muito especial no sentido de repensar a função dos museus diante da sociedade, sobretudo na América Latina. E a partir daí, já havia um movimento grande também na Unesco e no Conselho Internacional de Museus, que é um órgão vinculado à Unesco, de profissionais que se sentiam incomodados com esse modelo de museu e desejavam ver nos espaços museológicos patrimônios de toda a humanidade, patrimônio de diferentes segmentos da sociedade, não porque eles fossem obras de arte antigas, raridades, que também estão nos museus, mas também as práticas cotidianas, o saber fazer, né? A cultura material e imaterial. E isso começou uma grande discussão dentro da Unesco, dentro do ICO, e novas práticas começaram então a surgir. Maria Célia, é comum dizer que brasileiro não tem memória. E essas dificuldades, né, que falávamos anteriormente, que os museus enfrentam, pode ser um indicador de que essa máxima tem um fundamento? Sim, eu acho que a memória ela é um referencial importante para que a gente continue criando e transformando a história, né? Sem ela, a gente fica sem um sustentáculo, né, para prosseguir com as nossas ações. Ela é referência na nossa vida, na construção não só do passado, mas também do presente. Essa relação está presente o tempo inteiro. Mas, infelizmente, há aí uma série de questões que a gente tem que avaliar, no sentido de encontrar não há uma clareza por parte não só de determinados segmentos da sociedade, mas também eu acho que ainda há poucas políticas públicas voltadas para esta área. Felizmente, a partir de 2007, a gente tem hoje já uma política museológica no país, né? Há uma política nacional de museus, há um Instituto Brasileiro de Museus que foi criado e que tem hoje projetos específicos, editais, que tem como referencial esta política. Na Bahia isso está acontecendo, né? Nós estamos implantando uma política setorial de museus para o Estado, com programas, projetos, mas há muito por fazer ainda, há muito por fazer na infraestrutura dos nossos espaços, há muito por fazer na relação com os museus, entre museu e sociedade. E eu acho que um dos pontos-chave para fazer com que as pessoas mudem essa mentalidade em relação ao museu é a relação com a educação. Infelizmente, nós temos, inclusive, pesquisas que mostram, e isso foi feito com escolas situadas no centro antigo da cidade, do espaço que vai ali do Pelourinho até a Barra, por exemplo, essas escolas, e fizemos um questionário com estes professores que atuam nessas escolas, e ficou registrado nessa pesquisa que 80% desses professores nunca, durante a sua formação, ouviram falar de como utilizar o nosso patrimônio cultural como recurso pedagógico. Não é? Como usar os espaços de museus, que são espaços de memória, espaços voltados para a construção da nossa história, não é? Onde se preserva essa história. Eles nunca tiveram informações ou uma disciplina ou mais disciplinas específicas voltadas para este conteúdo. Então, é uma lacuna imensa. Nesse sentido, nós estamos agora na Secretaria de Cultura
buscando uma parceria com a Secretaria de Educação, porque eu acho que nós temos que deixar uma política estruturante mesmo para que esses eventos, isso não aconteça como um evento. Não é? O que a gente percebe é que acontece uma visita de um professor ao museu pela boa vontade dele, ou porque é uma pessoa que está mais sensível a estas temáticas, mas é preciso que isso seja instituído dentro da própria Secretaria de Educação, como um programa de formação de professores voltados para a utilização dos espaços museológicos e para o nosso patrimônio cultural que está na cidade, o patrimônio cultural que é do aluno, que é do próprio professor, né? São referenciais da sua história, da sua vida. E nós estamos construindo um termo de cooperação entre as duas secretarias para, a partir de 2013, começarmos atividades específicas envolvendo as duas secretarias que vão contemplar formação de professor, temas específicos e atividades específicas que envolvem alunos de diferentes níveis, porque no espaço museológico, no museu, quer seja ele histórico, quer seja abordando a antropologia ou a arte, estão ali temas para o professor utilizar nas mais diversas áreas. Agora, se esse incentivo não está na escola, né, pelo que você coloca, daí essa necessidade de criar políticas que estimulem isso dentro do ambiente da escola e nas famílias também, como é a situação? As famílias também incentivam, ou seja, levar a criança, o adolescente, o jovem para visitar um museu, está no programa da família final de semana? Uma coisa que me parece que é a sina da educação hoje, né? A educação tem que... Ela acaba carregando aquilo que as famílias não estão oferecendo. Até que é uma iniciativa, uma aproximação com a cultura, de alguma forma, né? Acaba sendo, de certa forma, um fardo que as escolas carregam. Essa lacuna na família, ela também é decorrente da formação dessas pessoas também, tanto no ambiente familiar, como na sua formação educacional, elas também não passaram por essas experiências. Consequentemente, elas não estão preparadas e não se sentem motivadas para levar seus filhos, para estimular a criança, o jovem, para estar no espaço do museu, porque o museu, essas pessoas também, elas interiorizaram aquele conceito de museu que vocês colocaram no início do programa. Museu como espaço chato, como espaço onde se guarda somente coisas velhas. E museu, hoje, ele pode ser um local de lazer, de entretenimento, é prazeroso ir a um museu, ele pode ir a um bom seminário no museu, ele pode passar uma tarde debatendo um tema, vendo uma exposição interessante, interagindo com essa exposição, oficinas, atividades educativas, tudo isso está presente no museu hoje. Então, seria muito mais salutar ter um jovem nesses espaços de que está, por exemplo, sentado o tempo inteiro no videogame, só ali no computador, no videogame, ou então exposto na rua, não é? Passando por determinados problemas que a gente tem na sociedade hoje. Então, os museus, eles podem e devem ser instrumentos de desenvolvimento educacional, de desenvolvimento local, de contribuir para diminuir a violência. Os museus hoje aqui na Bahia, existem iniciativas de fomento de público que tenham respostas bem perceptíveis? Porque eu fico imaginando, talvez seja o caso de atualizar um pouco os discursos, né? Eu acho muito curioso, por exemplo, que nos últimos dias, nos supostos últimos dias da exposição de Rodin, as pessoas achavam que ia terminar uma determinada data, não terminou, mas se formou filas e filas perto do Palacete das Artes. E depois, ao longo dos dias, assim, normalmente você não tem aquilo. Onde é que está onde é que está o âmago do problema aí? Aí nós temos que lidar com diferentes faixas de público e de programas também. Tanto as grandes exposições levam aos museus hoje um número significativo, né, de público. A gente tem tido na Bahia essas experiências. A gente teve agora a exposição de Jorge Amado no MAN, a gente teve o Rodin, a gente tem agora no Museu de Arte da Bahia uma exposição de um acervo fantástico de brinquedos populares provenientes de várias regiões do nosso país, com uma criatividade, uma qualidade técnica impressionante. E ela foi aberta na semana passada e neste final de semana estavam lá mais de 400 crianças com suas famílias visitando aquela exposição. Então, isso envolve temáticas interessantes, né, que
possam atrair o público. Envolve um sistema e um meio de comunicação eficiente que dê visibilidade também. Vocês podem também colaborar muito conosco. Hoje a gente tem, assim, um prazer para a gente ter na diretoria de museus e nos museus assessorias de comunicação que fazem essa ponte, que buscam e que fazem com que esses museus sejam vistos com outro olhar. Eu acho que isso é muito importante. Nós estarmos debatendo isso aqui hoje, por exemplo, é muito salutar, não é? Vocês estão abrindo um espaço para essa discussão. Então, são vários fatores que influenciam. No ano que vem, Salvador vai contar com curioso, hein? Uma orquestra museofônica. Já se tem de tudo quanto é tipo de orquestra aqui em Salvador e agora vamos ter uma orquestra museofônica. A ideia é criar, veja só, uma espécie de museu performático. Quem explica é a coordenadora Emília Biancardi, a coordenadora desse projeto. Olha, a ideia é da museóloga Ana Liberato, que é assessora de museus da Bahia. E nós demos para o governo, no princípio desse ano, já saiu até no Diário Oficial, nossa coleção de instrumentos musicais tradicionais, que eu comecei a colecionar desde 62, quando formei o primeiro grupo folclórico da Bahia, chamado Viva Bahia. Não eram musicistas, nem tinham experiência, estão trabalhando com música agora. Então, estão tomando aulas comigo e está sendo preparado. Então, como é que vai funcionar? Vai ser um museu performático? Conta aí como é que vai ser isso. Essa é uma experiência muito interessante, porque a etnomusicóloga Emília Biancardi, como ela registrou, ela doou toda uma coleção de instrumentos musicais que ela tem de várias partes do mundo, e essa coleção está lá no Solar Ferrão, ali no Pelourinho. É uma coleção muito rica, e a partir dessa coleção, vários trabalhos estão sendo feitos com alunos, professores, comunidade do entorno ali do Solar Ferrão, no Pelourinho, e com os próprios funcionários da Dimos, dos museus da Dimos que ficam ali. Tem Postal, o Udo Knopf e o próprio Solar Ferrão. Este grupo se motivou tanto com as aulas de Emília para a comunidade, com os alunos, pais de alunos que têm frequentado aquele espaço que é muito rico e a coleção muito rica. E a nossa assessora, Ana Liberato, como ela registrou, sugeriu criar uma orquestra, né, que tratasse das questões, que utilizasse, inclusive, porque alguns desses instrumentos que ela doou, eles podem ser utilizados, eles são utilizados em experiências, as oficinas, e está se formando essa orquestra a partir das temáticas da coleção. Isso é uma iniciativa muito interessante. O grupo está extremamente motivado. Há monitores que trabalham com as exposições e as coleções do Solar Ferrão que participam, os mediadores, os técnicos também, e a gente espera que em 2013 essa orquestra esteja fazendo muito sucesso. Ela já tem, inclusive, como ela disse, são pessoas que não tiveram iniciação musical, estão tendo agora, mas uma facilidade imensa, porque nós mesmos já assistimos internamente algumas apresentações deste grupo, e com certeza em 2013 essa orquestra será uma grande novidade em Salvador, e devem estar aí se apresentando em alguns eventos importantes. Agora você falou agora dessa novidade, dessa inovação dessa orquestra museofônica, né, Renato Cordeiro? O que me chama a atenção, às vezes, conversando com algumas pessoas, as pessoas ficam um pouco acanhadas de ir ao museu porque ficam com medo do comportamento que tem que ter lá dentro. Você tem que ficar falando baixinho, você não pode mexer em nada. O comportamento assusta um pouco as pessoas. Tem que ser assim mesmo? Alguns não são assim. Como é que funciona isso? Se nós estamos tendo aulas de música, oficinas, crianças de diferentes faixas etárias, com uma criatividade imensa, uma orquestra que se faz e se cria dentro de um museu, isso tem que ser desmistificado. O museu é um espaço de relação, é um espaço onde as pessoas conhecem, criam, trocam, e não tem porquê. Agora, é necessário que as crianças, desde cedo, aprendam como olhar um acervo que está no museu, como lidar com essas peças, há peças que podem ser tocadas, há peças que podem ser experimentadas, e que se explique isso, o porquê disso, não é? Então, se você tem ali um testemunho
da nossa história, da nossa memória e que está ao longo dos anos enriquecendo o conhecimento dessa história, a gente não pode deixar que se toque nisso de qualquer forma para estragar aquela peça. E a criança tem que ser explicada. A criança tem que entender, filhinho, é para ver, mas não é com a mão, filhinho. Tem que saber por que não se deve fazer isso. E, ao mesmo tempo, ver que no espaço do museu se contempla, mas também se cria, mas também se inova, se canta, se toca. É um espaço de vida, não é um espaço de algo que está lá estático, que você tem que chegar tão estático como a coleção que está ali, ao contrário. Mas você diria assim, Célia, que rola hoje em dia assim, nos museus e que as pessoas às vezes não se dão conta, assim, que foge desse estereótipo que a gente tem na cabeça assim, sobre museus? Por exemplo, programações bem diversificadas a gente tem tido nos nossos museus. Vocês viram agora um exemplo de uma orquestra que está se formando num espaço do Solar Ferrão, no Pelourinho, não é? A gente tem junto, perto ali do Solar Ferrão, um pequeno museu, o Museu Udo Knoff, de azulejaria e cerâmica, que é uma coleção do Udo Knoff, que foi um professor da Escola de Belas Artes e que tem feito um trabalho interessantíssimo com a comunidade local. Estamos com uma exposição acessível para cegos, que foi aberta há 2 meses, mais ou menos, lá no Udo Knoff, que é uma inovação, né? Esse museu faz um trabalho constante com o Instituto dos Cegos e tem levado para aquele espaço, embora pequeno, várias turmas de jovens, de alunos, crianças com síndrome de Down. Enfim, tem realizado um trabalho muito importante no sentido de tornar os museus acessíveis, né? Então, nós tivemos este ano também, que faz 100 anos agora, o Palácio da Aclamação. O nosso Palácio da Aclamação está este ano comemorando 100 anos. Nós tivemos uma experiência interessantíssima com um grupo de música erudita e que se apresentava no Palácio uma vez na semana e que tínhamos constantemente lá 70, 100 pessoas assistindo aquele espetáculo. Enquanto amanhã é dia do museólogo, já está em curso uma ação importante que está sendo colocada dentro desse segmento, que é um edital, não é isso, Maria? Sim, é o edital da Secretaria de Cultura. Há vários editais para a Fundação Cultural, para o setorial de museus. Então, as produtoras, as pessoas físicas que trabalham nessa área, que queiram apresentar seus editais, as inscrições estão abertas até 17 de janeiro. E para contato, podem ligar para o telefone 317-6005. Então, como amanhã é o dia do museólogo, eu quero parabenizar os colegas e dizer que é muito importante a participação desse profissional na sociedade, não só por eles estarem dentro dos espaços preservando a nossa memória, mas são profissionais hoje que atuam em interação com a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas, para a educação, para o desenvolvimento local, a partir dessa coisa que é preciosa na nossa vida, que é o patrimônio cultural. Então, agradecer a vocês pelo convite, por estar aqui. Mas não se despeça, não, porque a gente ainda tem que te perguntar, Maria Célia, muito rapidamente, o que é que o baiano pode esperar entre as exposições de 2013? Você já falou, por exemplo, de uma exposição aqui nos bastidores, daquele que para muitos é o maior compositor que já existiu aqui no Brasil. Considerando que vamos ter uma expectativa de visitação muito grande na cidade a partir do das próximo confederações. ano. Nós vamos ter a exposição sobre Vila Lobos, né, que é um nosso grande compositor brasileiro. Ela deve ocorrer lá no Solar Ferrão. Para esta exposição nós estamos programando uma atividade educativa intensa. Ela é uma exposição toda interativa, deve acontecer entre maio e junho de 2013. Nós teremos também ali no Palacete das Artes, após a exposição de Mário Cravo, que abre, do nosso grande escultor Mário Cravo, que abre agora em janeiro, que vai até abril, final de abril. Nós vamos ter uma bela exposição também sobre o acervo dos modernistas, que estão lá naquela da reserva, que é um acervo do Museu de Arte Moderna, mas hoje está numa reserva técnica naquele espaço. Então é uma coleção do Museu de Arte Moderna que vai ser mostrada, que há muito tempo não se faz uma exposição de longa duração com esse acervo. O curador já está contratado e nós teremos, então, tantas outras exposições acontecendo nos espaços dos museus da Secretaria de Cultura e também, com certeza, nos outros museus da nossa cidade. Será um ano de grande atividade museológica, acreditamos.
Tá aí, você ouviu a museóloga e diretora de museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, Maria Célia Moura. Muito obrigado pela participação aqui na Band News FM, no Frequência Baiana, e vamos antecipar então um feliz dia do museólogo. Muito obrigada a vocês e um grande abraço.